Meus amados irmãos, damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade que recebemos da parte de Deus de trazer uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Nós queremos convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 9 em diante. A palavra de Deus nos diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancas como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nosso propósito, com a ajuda do Senhor, não é meditar em todo o livro do Apocalipse, senão em trazer uma meditação sobre as 7 igrejas da Ásia. Igrejas que foram escolhidas por nosso Senhor Jesus Cristo, por razões que nós não sabemos, mas às vezes fico pensando de que o Senhor viu naquelas 7 igrejas tanto o sofrimento, as lutas, como os problemas e males que podem atingir a igreja em todos os tempos. As 7 igrejas que estavam na Ásia, denominada Ásia Menor por alguns. O livro de Apocalipse é interpretado por diversos viés
teológicos, alguns têm dão uma interpretação futurista, outros histórica, outros buscam espiritualizar os registros relatados aqui no livro de Apocalipse, cujo nome significa Revelação. É um dos livros escatológicos da Bíblia, e por que não dizer o único do Novo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento livros proféticos que tratam de acontecimentos futuros, como parte do livro do profeta Isaías, parte do livro do profeta, ou seja, o livro do profeta Ezequiel, Zacarias e outros livros menores no Antigo Testamento. E o livro de Apocalipse, com muita propriedade, fecha a revelação de Deus na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Encerra com essa revelação maravilhosa. Como eu disse, há várias maneiras de interpretar, como futurista, histórica, outros espiritualizam, e outros têm uma interpretação peterista, mas todas elas tornam-se frágeis, porque a visão que nós vemos aqui é tanto histórica, como muitas vezes também figurada, e uma visão profética, futurista, que é usada na nossa igreja e aceita o livro de Apocalipse como uma profecia, que muitas das profecias apresentadas no livro não foram ainda cumpridas, mas acontecerão. E nós queremos meditar sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas que nós vemos existir nelas características que existem na igreja dos dias de hoje. Antes de adentrar em cada carta, gostaríamos de dar uma introdução falando justamente do capítulo 1, essa parte do capítulo 1, que é o versículo 9 até o versículo 20. No primeiro capítulo do Apocalipse, do verso 1 ao versículo 8, João escreve sobre a natureza do livro do Apocalipse, e este livro que tem a ver, como eu disse, com a revelação das coisas que sucederão, e a sua visão, o seu conteúdo profético e escatológico. Na segunda parte do capítulo, João recebe a visão do Cristo glorificado, e o apóstolo revela quando e onde recebeu essa revelação, que está aqui tratado desde o versículo 9 até o versículo 11. Logo depois, João descreve as características do Cristo glorificado, no mesmo capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16. E por último, João descreve o significado da visão que ele teve, do versículo 17 ao versículo 20. Nós vemos, portanto, meus irmãos, que o livro de Apocalipse, de forma específica, as 7 cartas, ou as cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, foram enviadas através de João aos anjos e às igrejas que estavam na Ásia. No versículo 9, que foi o primeiro versículo que nós lemos, João diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos?
João, ele diz que é o nosso irmão, também vosso irmão e companheiro, diz aqui a palavra de Deus, na aflição e no reino e na paciência. João diz que é copartícipe ou participante, como diz a versão espanhola, dos sofrimentos. Esse termo, essa expressão que revela intimidade, que expressa humildade e intimidade do apóstolo. Ele estava unido por laços espirituais, portanto era coparticipante ou partícipe em comum das aflições e do sofrimento da igreja. Na aflição, nós lemos aqui, o João também, sou vosso irmão e companheiro na aflição, alude não aos sofrimentos da grande tribulação, mas João aí, pelo original, alude aos sofrimentos que o cristão experimenta aqui neste mundo. Ele está dizendo de que ele também não estava isento dos sofrimentos que ocorrem com todos os cristãos deste mundo. Amém, meus irmãos? O verdadeiro Filho de Deus vive em um mundo que é hostil tanto ao Evangelho como à sua ética. E muitas vezes tem que enfrentar todo tipo de oposição em antecipação à entrada da igreja no reino messiânico, no reino de Cristo. João faz menção aqui a toda a aflição, a todo o sofrimento que todo verdadeiro cristão passará aqui neste mundo. O apóstolo São Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo. Eu que já vivi em uma pátria que não era a minha, onde nasci, de certa forma entendo bastante o que significa ser estrangeiro. Não é isso? Ser estrangeiro em uma pátria que não é a sua. Como estrangeiro, nós sofremos, às vezes, discriminação, sofremos muitas vezes limitações, alguns direitos que aqueles que são nascidos ali naquela pátria têm, nós não gozamos dos mesmos direitos. E é assim que o verdadeiro cristão se sente aqui neste mundo. E não devemos estranhar as dificuldades, as lutas, a discriminação que muitas vezes suportamos e enfrentamos. Não é isso que vem nos afrontar? Não pelo fato de sermos desordeiros ou perturbar a ordem pública, mas somente pelo fato de professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E diz amém, irmãos? A igreja deve ter, e a partir desse tempo, eu disse aqui uma vez, já fazem alguns anos, em um culto de doutrina, que nós estamos vivendo dias em que a verdadeira igreja se distanciará mais do mundo. E cada vez que ela se distanciar do mundo, ela também enfrentará dificuldades, aflições e provas que aquelas igrejas enfrentavam já naqueles dias e que não será diferente conosco. Amém, meus irmãos? Não será diferente conosco. João diz que é nosso partícipe ou participante das nossas aflições,
como nosso irmão, dos nossos sofrimentos. Veja João capítulo 16 e o versículo 33, João 16 e 33, nós encontramos quando o Senhor fala e diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Mas o Senhor diz: mas tende bom ânimo. E ele diz: eu venci o mundo. Amém? Ele não está dizendo aqui, vocês também vencerão, mas fica subentendido de que, como ele venceu, ele nos ajudará a vencer este mundo adverso e contrário à nossa fé. Amém, meus irmãos? O verdadeiro cristão, meus irmãos, nunca se sentirá cômodo neste mundo. Nunca. Quando ele se sentir cômodo, alguma coisa errada está acontecendo. Não é? Está acontecendo. Jesus foi a um extremo que ele chegou a dizer assim: quando os homens os elogiarem, tenhas cuidado. Tenhas cuidado. Porque nós não somos o açúcar da terra, cocada da terra. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, o sal deste mundo. E com isso eu não estou pregando aqui que o crente deve ser antipático, mal-educado e odiar as pessoas. Não, Senhor, o crente deve ser educado, deve tratar bem, a igreja, os crentes devem ser pessoas amorosas, ainda que sejam mal compreendidas, deve agir com o amor de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Era esse sofrimento, era essa aflição, era esse sofrimento que antecipa a nossa participação no reino de Deus, que o apóstolo estava mencionando aqui. Em Atos, vamos conferir esse texto, correlato a este assunto, a este tema, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o versículo 22, não é? Muitos crentes resistem às oposições, os maltratos e a discriminação com naturalidade, porque Satanás quer também nos curvar diante desse sofrimento. Mas levantemos a nossa cabeça. Amém, meus irmãos? Levantemos a nossa cabeça. Se somos discriminados e sofremos perseguição, não é porque somos inferiores, senão porque alguém no mundo se incomoda com a presença do servo de Deus. Amém? Se incomoda com a presença do salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14 e o versículo 22, diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos. Veja que já naqueles dias havia perseguição, havia discriminação. Os cristãos sofriam por causa do nome de Jesus e por causa da sua fé, a ponto dos apóstolos buscarem consolar e animar os crentes a viver diante daquelas intempéries, opressões e perseguições, viver uma vida vitoriosa em Deus. E nós vemos aqui no capítulo 14 e versículo 22 de Atos, quando diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer, como, irmãos? Diga comigo, na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Nós encontramos aqui que as tribulações do tempo presente, as aflições do tempo presente, a discriminação que você sofre na escola, na faculdade, no elevador, no ônibus, na rua onde mora, os impropérios,
as mentiras, as calúnias, porque você tem a fé em Jesus Cristo, nós encontramos aqui que elas servem apenas de um elemento que nos introduz ao reino de Deus. Quem diz amém, irmãos? Que nos introduz à glória eterna. Observe que diz aqui, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Porque o objetivo de Satanás, através dessas coisas, dessa oposição, dessa discriminação e calúnias que dizem com o povo de Deus, o objetivo é fazer com que alguns enfraqueçam na fé. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, está ministrando sobre nós e sobre a nossa alma, dizendo: fortaleçam-se na fé, sejam fortes na fé, apesar da perseguição, das opressões dos seus amigos na escola, dos seus amigos na faculdade. Não é verdade? Porque não existe, isso foi dito por uma estadista do mundo de hoje, e uma das maiores líderes do mundo, primeira-ministra da Alemanha. Ela disse que o cristão é o povo mais perseguido hoje no mundo. Mais perseguido no mundo. Mas o Espírito Santo nos anima através da palavra a permanecer firmes. Jesus já advertia, irmãos, aos seus discípulos. Veja aí no livro de João, no Evangelho de João, do mesmo João que escreveu a carta do Apocalipse, nós encontramos, amados, aí Jesus exortando a continuar firmes, a vencer as dificuldades, as perseguições, e dizendo por que o cristão verdadeiro é perseguido. Capítulo 15 de João, versículo 16, diz assim: não me escolheste vós. A quem? A mim. Não me escolhestes vós? A mim. Mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. O 18 disse: se o mundo vos aborrece, o que é que diz? Sabei que, primeiro do que a vós, o que foi que fez? Aborreceu a mim. É isso? Jesus está dando ânimo à igreja. Está dizendo: meus filhos, tenham ânimo. Não se assustem com a perseguição. Não se assustem com a discriminação. Porque, meus filhos, antes de fazer a vocês, fizeram a mim. Perseguiram a mim. Me discriminaram, me isolaram da sociedade. Primeiro fizeram a mim, me descaracterizaram como um cidadão da sociedade, me perseguiram. Mas o Senhor diz aqui: primeiro do que a vós, o mundo aborreceu a quem? A mim. Aí veja o versículo 19: se vós, diga comigo, se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por quê? Não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Aqui está o segredo. É só por causa de Jesus em nós. É só porque Jesus nos escolheu. Quando ele disse: vós fostes do mundo, o mundo vos amaria, está dizendo que aquele crente que é mundano, que não tem compromisso com Deus, que tem vergonha de ser crente, esse é aplaudido, esse é amado. A fulana, aquilo sim que é crente. Por quê? Porque faz o que elas querem, faz o que ele quer, vive como eles vivem. Mas se você vive diferente, vai aborrecer alguém, porque você vive como Jesus. Você vive como Jesus. Agora, irmãos, o cristão não tem que odiar
aqueles que o aborrecem. Tem que ter cuidado, porque nós, como os humanos, somos tentados a revidar, não é isso? Não é? Revidar. E nós não podemos, não precisamos ser um povo cheio de ódio. Não. Estão nos aborrecendo, nós estamos amando. Não foi assim que Jesus pagou? Estão nos perseguindo, nós estamos perdoando. Estão dando uma bofetada de um lado, nós oferecemos a outra. Não é assim que Jesus ensinou, irmão? Então, vamos continuar firmes na fé, de pé, na presença do Senhor, sabendo de que se sofremos neste mundo, é porque somos peregrinos, somos forasteiros, e uma pátria melhor nos espera, amados irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma pátria melhor nos espera. Eu acho que muitas vezes Deus deixa esse sofrimento com a igreja e com o crente, para ele não se apegar muito aqui. Não é, irmão? Porque tem gente que se apega tanto aqui, não é? Se apega tanto aqui. Uma coisa que o estrangeiro tem, irmãos, por mais que ele pense... Quando eu fui ao campo missionário, eu e minha esposa dissemos assim, para fora do país, nós dissemos assim: nós viemos aqui para morrer aqui. Viemos aqui para morrer aqui. E por 3 vezes o meu pastor, o pastor José Leôncio, falou comigo e disse: eu preciso de você lá. Eu dizia a ele: ô pastor, tem tanto para fazer. Lá para o sul. Às vezes eu recebia convites para abrir igreja lá entre os chilenos, lá no sul. Tinha uma igreja com 900 chilenos sem pastor. E eles me convidaram, eu disse: não, eu só posso sair se meu pastor autorizar. Se ele mandar um aqui para Mar del Plata, eu vou para lá atender vocês. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Mas uma coisa lá dentro, apesar do meu amor, da minha paixão pelo país que eu estava trabalhando, e o amor é tão grande que depois que eu retornei, umas 4 convenções aqui, todas as vezes que terminou a convenção e eu chegava em casa, os meus filhos estavam de joelho, em jejum, não haviam comido, orando para o pastor da igreja me mandar de volta para a República Argentina. E um dia o pastor disse assim: se Deus mandar eu mando, se ele não mandar eu não mando, não é? Mas quando estávamos lá, irmãos, apesar de todo o amor que nós tínhamos e temos ainda, eu amo os argentinos, e os irmãos que viajam comigo sabem como eu vivo bem entre eles e como eles me amam e como eu os amo. Eu não permito que ninguém venha falar aqui de argentino nem de Argentina, porque são iguais a nós, amém, irmão? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que apesar desse amor, apesar desse apego, eu fazia as coisas como se fosse viver toda a minha vida lá, educava os filhos como se fossem viver toda a vida lá, mas uma coisa lá dentro me dizia: aqui não é sua pátria, aqui não é seu país. Um dia você vai voltar, seja novo ou velho, você vai voltar. Meus amados irmãos, e quantas vezes o crente quer se apegar às coisas desta vida, mas uma coisa lá dentro diz: aqui não é sua pátria, aqui não é seu país, aqui não é sua nação. Você espera uma pátria gloriosa e um reino que jamais passará. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu digo sempre que Abraão tinha 2 coisas que eram paradigmas na sua vida. Era a tenda e o altar. Na tenda, Deus mostrava a Abraão e ele lidava com a transitoriedade da vida. E no altar, Deus lidava com a vida de Abraão e o preparava para viver a outra vida. Tenda, renúncia. Altar, santificação. Amém, meus irmãos? Renúncia. Nada é fixo, nada é firme. Porque tanta confusão, tanta briga, irmão, tanto roubo. Eu fico pensando, uns homens velhos, da cabeça branca, irmão, roubando tanto, roubam de navio, roubam de caminhão. Eu disse: mas essas míseras pessoas pensam que vão levar esses containers cheios de dólar, de dinheiro, lá para a eternidade, lá para o inferno? Não, Senhor, vai deixar tudo aí, irmão. O diabo os engana. O que faz é manchar o seu caráter, a sua moral.
e trazer dificuldade para os mais pobres nesta nação. Daqui ninguém vai levar nada, irmãos. Vamos levar a nossa fé e as obras que praticamos como salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não é verdade? Então, o sofrimento, João diz assim: eu sou participante do vosso sofrimento. Eu sou vosso irmão no sofrimento. E se ele passou essa dificuldade, os santos apóstolos, o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, passou o que nós passamos, então, meus irmãos, não há razão para viver triste, não há razão para desanimar, não há razão para baixar as armas espirituais, não há razão para parar na fé. Não, Senhor, avance, avance, soldado, porque você está no caminho certo. Amém? Está no caminho certo. Romanos capítulo 8 e o versículo 17. Romanos capítulo 8 e o versículo 17. Diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele, para que também com Ele, você não pode querer ser glorificado com Ele se não sofrer com Ele, mas se você sofre com Ele, será glorificado com Ele naquele dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Se você é filho, sofre com Ele. O que o pai sofre, os filhos sofrem. Amém, irmão? O que o irmão sofre, João está dizendo aqui: eu sou copartícipe do mesmo sofrimento. Eu sou vosso irmão. Glória a Deus. E essa é uma chancela de todo aquele que espera, não é isso? Aquele dia. E João, quando diz que era irmão, co-irmão, ou co-participante da aflição, ele estava fazendo alusão ao sofrimento diário que o cristão experimenta aqui nesse mundo. Porque o sofrimento da grande tribulação, a igreja não vai enfrentar. Quem diz amém, irmãos? A referência aqui não é a grande tribulação que precederá a vinda do Messias em glória. Não, Senhor. Não é? Aquela que Jesus fez menção em vários capítulos no Evangelho de Mateus 21, 22, 23, 24, né? Não, não é aquele sofrimento. A tribulação dos dias após o arrebatamento será o juízo de Deus, tanto para a nação de Israel, por haver rejeitado a Cristo, como para o mundo incrédulo que rejeita o Evangelho da graça de Deus. O crente, por sua parte, foi livrado. Pelo sacrifício de Cristo, ele escapou. Amém, irmãos? Ele escapou da ira vindoura, irmãos. 1 aos Tessalonicenses, abra a sua Bíblia e leia, em nome de Jesus, 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses 5 e 9. Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou, para quê? Para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. A tribulação dos dias finais, irmão, não será o aumento da tribulação no mundo experimentado pela igreja, mas uma tribulação sem precedentes na história da humanidade. A grande tribulação será um sofrimento, não é, sobre este mundo. Ora, se o mundo hoje já está sofrendo com a falta de água, a crise hídrica no mundo é um dos maiores problemas. O maior problema hoje, dizia um intelectual, não é armas nucleares, senão a falta de água. Diz que a falta de água será o foco de muitas guerras no mundo a partir de agora. E nos próximos anos, não é isso? Hoje já estava ouvindo de que vai ser um período de muito aquecimento global. Meus amados irmãos, se o mundo está passando isso hoje, essa violência, essa falta de crédito nas pessoas que exercem o poder nas nações, irmão, com esse êxodo
essa migração de pessoas saindo, fugindo das guerras, das doenças, do sofrimento. Não tem nada a ver, irmão. Vai aumentar. Jesus disse que isso era apenas o quê? Começo, início. Se as autoridades estão sem saber o que vão fazer, imagine. Jesus, quando fez menção a esses sofrimentos, ele traduziu como dor, e ele usou o mesmo termo que é usado para dor de parto. Quem é mulher aqui e já teve filho, sabe do que eu estou falando. É aquela dor que vai crescendo, crescendo. É extenuante. Até que a mulher chega a um estado que ela já não resiste e grita, o menino nasce. Assim é este mundo. Este mundo está sofrendo, passando por dores de parto, não é verdade? Mas nós, diz aqui o apóstolo, que nós não estamos destinados àquela ira. De forma nenhuma, nós estamos destinados ao gozo eterno. A igreja vitoriosa, que é figurada, caracterizada pela igreja de Filadélfia, que nós pretendemos chegar lá e estudar com os irmãos, veja o que o Senhor diz à igreja vitoriosa, a igreja do arrebatamento, capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim: como guardaste, ele está dizendo à igreja fiel, verdadeira, como guardaste o que, meus amados? A palavra de quê? Da minha paciência, foste perseverante. Você vai ver que João aqui fala de que nós somos participantes da paciência de Cristo. Veja aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, Jesus está dizendo. Também eu te guardarei da hora da tentação. Na versão atualizada é provação, sofrimento, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra, para testá-los, para apertá-los. E ninguém vai fugir disso não, irmãos. Então, o apóstolo João, meus amados irmãos, voltando ao nosso texto, capítulo 1 e versículo 9 de Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Companheiro é aquele que sofre junto. Ele já estava sofrendo naquele tempo. Ele faz parte do sofrimento que a igreja suporta no dia a dia. E no reino, diga comigo, e no reino, Basileia, tem a ver com o reino messiânico. Este reino virá em sua plenitude quando Cristo venha pela segunda vez a este mundo. Os reinos do mundo, diz a palavra de Deus, serão seus. Amém, irmãos? É muita gente aí pensando que vai ser eterno, não é? É interessante que os partidos de governo fazem assim: nós temos um projeto para governar o Brasil em tantos anos. Aí vem uma tempestade no meio, joga eles fora. Ninguém tem projeto nessa vida, irmão. Se este projeto não estiver desenhado por Deus, ninguém tem projeto. Ninguém tem projeto. Quem tem projeto é Deus, irmão. Quem tem projeto é Deus, por isso que é bom confiar nele. É muita gente que fala dos sonhos, os sonhos. Mas é sonho para ficar rico, é sonho para casar com aquela moça, com aquele rapaz. Não sei se esses sonhos são os sonhos de Deus. Porque se não for, é um castelo construído em cima da areia. Vai ruir, vai cair. Mas coloca os teus projetos na mão de Deus e pergunta a Ele se é a vontade dEle. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que este reino que virá, não é? Quando Cristo venha, os reinos do mundo serão seus, diz a palavra. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus aí. Capítulo 11 e o versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo. O que é que diz mais?
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ninguém pensa que é grande, irmão. Ninguém pensa que é grande, irmão. Ninguém pensa que é o dono do Brasil. Ninguém pensa que é o dono do mundo. Ninguém é dono de nada. Quem manda nesse país ainda é Deus, irmão. Não faça piadinha com Deus não, que você se acaba. Às vezes o camarada pensa que Deus não está vendo e Deus vai dando a corda, vai deixando. Quando puxa, irmão, quando puxa, a Bíblia e a palavra de Deus diz que ele reinará para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo diz que nós somos, ele é o nosso partícipe, irmão dos sofrimentos, da dor e na paciência. Veja o que ele diz aí, ainda no versículo 9 do capítulo 1, meus amados irmãos, ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, sou companheiro de vocês e irmão na aflição, no reino e em que mais? Na paciência de Jesus Cristo. O terceiro substantivo deste versículo, usado por João, que significa resistência, aguante sob o peso da prova. O termo paciência denota a esperança de fé que resulta em resistência e fortaleza diante das perseguições e dos apertos e das aflições. A igreja, ela tem essa capacidade de perseverar, ainda que venha o sofrimento. É por isso a advertência apostólica escrita aos Hebreus. Abra a sua Bíblia, capítulo 10 de Hebreus, 10:35. O apóstolo diz assim: não rejeiteis, pois, o quê? A vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Diz, porque necessitais de quê? De paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? E a igreja, quando nós lemos, irmãos, em meio a todas as exposições sobre os ritos e cultos e figuras do tabernáculo, nós vemos que o apóstolo menciona o sofrimento daqueles crentes a quem eles estavam escrevendo. Escrita aos crentes dispersos em Roma, que haviam crido, mas haviam perdido tudo. Eles tinham perdido todos os seus bens, toda a sua riqueza. Muitos daqueles cristãos que lá estavam tinham perdido tudo que possuía, tinham tomado. Alguns membros da família tinham metido preso. Eles os visitavam na prisão. O sofrimento, perderam tudo que possuíam por causa da perseguição, porque eles serviam ao Senhor e tiveram que fugir para Roma. Mas o apóstolo escreve a eles e dá essa palavra de ânimo, exorta-os a perseverar na fé, a permanecer firmes na fé. Amém, meus irmãos? A permanecer firmes na fé, apesar de todos os sofrimentos e aflições que eles estão passando. Nós encontramos que ele diz assim: não rejeiteis, pois, o quê? A vossa confiança. Na versão atualizada diz: não abandoneis. No grego significa lançar fora. Ele está dizendo: não lance fora a sua confiança. Não perca a sua fé. Quem diz amém, irmãos? Não perca a sua fé. Não lance fora a sua fé. Porque diz aqui: a vossa confiança tem grande e avultado galardão. Não abandone. Não rejeiteis quer dizer não abandone.
Não abandone a sua confiança. As coisas estão difíceis. A ciência se multiplica. E parece, irmãos, que estão procurando inventar coisas só para arrancar a fé dos crentes. Mas digam o que quiserem. Pesquise aonde quiserem. Inventem o que inventarem. Nós vamos continuar crendo na Bíblia, crendo na palavra de Deus, porque Deus não muda, as suas verdades são absolutas. Se tudo que as Escrituras diz não coincide com o que a ciência diz, é porque eles ainda estão atrasados em relação ao Deus da Bíblia. Mas lá no final eles vão dizer: tinha razão, tinha razão, tinha razão, porque a sabedoria do homem para Deus é loucura, irmãos. Mas ele diz assim: eu, João, também vosso irmão e companheiro em aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo, estava, aonde era que ele estava? Na ilha chamada Pátimos. A tribulação era real na vida de João. O apóstolo havia sido exilado na ilha de Pátimos, por ordem do imperador Domiciano, aproximadamente ou cerca do ano 95 da era cristã. Pátimos era uma pequena ilha rochosa, aproximadamente de 14 quilômetros de comprimento e 3,5 quilômetros de largura. Devido à sua situação geográfica e à sua topografia, o governo romano utilizava a ilha de Pátimos como um lugar ideal para desterrar aos criminosos e obrigá-los a trabalhar nas minas que ali havia, diz Merrill Tanner no seu dicionário, escritor Merrill Unger, escritor americano. Talvez por este motivo, João expressa o motivo do seu desterro. Porque João não estava ali como os demais, que haviam praticado homicídios, crimes, roubos. Olha, irmãos, eu não duvido hoje. Eu às vezes pensava assim, meu Deus, uma época para surgir os sofrimentos, as perseguições e até morte, como nos dias dos apóstolos. Hoje tem a Constituição, tem as leis. Meus irmãos, depois de tudo que eu tenho visto na nossa nação, eu não acho difícil se tornar crime grave servir a Jesus. Isso que nós estamos vendo aqui com João é muito fácil acontecer conosco. Porque vivemos em um mundo sem segurança jurídica, em que as leis são interpretadas para a conveniência dos mais ricos e dos desordeiros. Infelizmente. E não fica difícil acontecer o que aconteceu com João, conosco também. O apóstolo não estava na ilha por ser um malfeitor. Ele não estava exilado, preso, porque era malfeitor. Tem gente que acha difícil, acha difícil. Acha difícil. Aí diz, não, mas com o governo tal não tem esse perigo. Com o governo tal, com o partido tal. Foi assim que os crentes da Alemanha confiaram em Hitler. Os pastores luteranos e os padres católicos. Com o surgimento veemente do comunismo, o marxismo, eles apoiaram a política de Hitler com a esperança de que, como Hitler não gostava do comunismo, eles iriam viver ao bel prazer. Triste engano. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Porque o nosso único amigo é Deus. É o Senhor. Não ponha no homem a sua confiança. Sejamos fiéis a Deus. Mantenhamos a nossa confiança com o Senhor.
Porque no homem, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como existe tanta malignidade no homem do nosso tempo. Quando eu vi aquele soldado com a criancinha, irmão, afogada. Quando eu vejo pais jogando, porque parece a filosofia que os homens estão se aperfeiçoando e cada dia tornando-se melhor. E se fizer faculdade, se a gente colocar faculdade em todas as cidades e der um computador a todo mundo, vai melhorar. Melhorar coisa nenhuma. Porque o homem é de índole difícil. Um dos salmos diz que ele é perverso. É mau. Só Jesus Cristo transforma a gente. Eu comparo o homem na mão de Deus como aquela vara quando estava na mão de Moisés. Ela abria mar vermelho, ela transformava o pó do Egito em milagres para o povo de Deus. Mas quando a vara saía da sua mão, virava uma serpente. Irmão, nós somos uma bênção. Mas o homem fora da mão de Deus é uma miséria, é mau, é perverso. A nossa salvação é porque Jesus mora na gente, é porque Ele vive na gente. Mas veja o que João diz aqui. Eu estava na ilha chamada Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus. Ele não foi ali para pregar, mas porque havia pregado. Por causa de, a tradução da preposição grega dia, que se usa como um substantivo no caso de acusativo para expressar a causa. João fora levado preso para o exílio por causa da sua pregação na Ásia Menor e principalmente em Éfeso, onde ele exercia o seu pastorado. O verdadeiro cristão não deve sofrer por causa das más obras, mas por causa do nome de Jesus, se for necessário, deve sofrer. Isso não é desonroso. Abra sua Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, e o versículo 12, nos diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de quem? Diga bem alto, pelo nome de? Sois vituperados. O que é que acontece? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Diz aqui que nenhum de vós padeça como homicida, ou como que se entremete em negócio alheios. Mas se padece como que? Diga cristão. Cristão. Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Amém, irmãos? Em vez de se envergonhar, quando sofrer, saia dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sofrendo, mas é porque eu sou fiel a Ti, Senhor.
Eu estou sofrendo, mas é porque eu te sirvo, Jesus. Eu estou sofrendo com aquele professor, com aquela classe na faculdade, aquela turma na faculdade, é porque eu te sirvo, Jesus. Eu te sirvo, Jesus. Mas eu prefiro tu, Jesus, do que os aplausos do mundo, do que os aplausos do mundo, do que os elogios do mundo. Se você é um verdadeiro cristão, glorifique a Deus por causa do sofrimento.